Fala, galerinha, beleza? Hoje a gente vai estudar inequações logarítmicas. Nós já vimos definição e propriedade de logaritmo, equações, funções. Hoje vamos aplicar os conceitos e propriedades que nós trabalhamos anteriormente para resolver inequações logarítmicas, certo? Que são... na equação nós temos igualdade e na inequação nós temos uma desigualdade, certo? Então eu vou explicar o conceito de inequações logarítmicas, né, como resolver uma inequação logarítmica, por meio dos exercícios que estão aí na página 355 do livro, tá bom? Exercício, vou começar aí pelo exercício 51 e vou mostrar aqui o passo a passo da solução de uma inequação logarítmica. Para isso a gente precisa recordar inicialmente as condições de existência do logaritmo. Então, antes de fazer qualquer manipulação algébrica, eu tenho que destacar aqui o seguinte, que o logaritmando tem que ser positivo, certo? Antes, pessoal, antes. Na inequação logarítmica, a incógnita, né, que em geral a gente vai representar pela letra x, a incógnita vai estar ou no logaritmando, que é o caso aqui, mas pode ser que ela esteja na base também do logaritmo, tá bom? Uma outra coisa que eu quero recordar aqui antes também de começar a resolver os exercícios é o seguinte: quando é que a função logarítmica é crescente ou decrescente, né? Nós vimos que se a base do logaritmo, né, é maior do que 1, então a função é crescente. O que isso tem a ver com a inequação logarítmica? Ora, isso aí é o seguinte: se a base for maior do que 1, a função vai ser crescente, portanto, se eu tiver aqui, ó, um x1 maior do que um x2, então o logaritmo de x1 nessa base também tem que ser maior que o logaritmo de x2, tá bom? E quando a função é crescente, à medida que você caminha para a direita, né, o gráfico da função sobe, né? Então a curva crescente. Então é isso que está representado aqui. Se o x1 for um valor à direita do x2, então o logaritmo de x1 nessa base será um valor acima do logaritmo de x2, beleza? Por outro lado, se nós tivermos um logaritmo com base, vou trocar aqui, ó, com base agora, menor do que 1, porém ainda positiva, certo? Lembre-se que a base do logaritmo ela tem que ser positiva e diferente de 1. Mas se agora a base for menor do que 1, então a função vai ser decrescente. E se ela for decrescente, né, ao fazer o log de um valor x1 maior do que um outro valor x2, então a desigualdade aqui vai inverter. O que significa? Significa o seguinte, que se o x1 estiver à direita do x2, a imagem do x1 pela função logarítmica estará abaixo da imagem de x2, tá bom? Então a gente vai usar, né, essas propriedades aqui para a gente resolver algumas das inequações logarítmicas. Por exemplo, observe que nas letras alfa e Charlie, a base do logaritmo é maior do que 1. Portanto, a desigualdade será mantida, tá? Este maior continuará maior e este aqui também. Porém, na letra Bravo, a base do logaritmo é 0,8, que é menor do que 1. Então, a gente vai ter que inverter a desigualdade, né? Quando a gente aplicar algumas propriedades, quando a gente fizer algumas manipulações algébricas, eu vou ter que inverter essa desigualdade aqui, porque quando a base é menor do que 1, a função logarítmica é decrescente. Beleza? Tá bom, então feita essa recapitulação, vamos para a letra alfa. Então, como eu disse, antes de fazer qualquer manipulação algébrica, eu preciso recordar a condição de existência do logaritmo, né? São basicamente duas. A base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, como eu já mencionei, e o logaritmando tem que ser positivo. Bom, a base aqui já é positivo e diferente de 1, não preciso me preocupar. Mas o logaritmando aqui, que envolve a incógnita x, né, tem que ser positivo. Então, eu vou escrever isso. 3x menos 1 tem que ser maior do que 0. Estritamente maior do que 0, certo? Não pode ser igual a 0. Então, o x vai ter que ser maior do que 1/3. Então, eu vou ter que olhar
para essa condição lá no final, quando eu escrever o conjunto solução da inequação, né? Lembrando que quando o enunciado do exercício é resolva em R, né? Seja equação ou inequação, o exercício só termina quando a gente escreve o conjunto solução, tá bom? Então não basta encontrar x igual a alguma coisa, ou x maior do que alguma coisa, eu tenho que escrever o conjunto solução. Beleza. Então eu vou deixar destacada aqui essa condição que a gente vai ter que observar lá no final, e agora eu vou resolver essa inequação aqui. Como é que eu desenvolvo? O que eu posso fazer aqui com essa desigualdade? Bom, primeiro observe o seguinte, o logaritmo só aparece no primeiro membro. Como é que eu faço o logaritmo aparecer no segundo membro? Muito simples, muito simples. Basta eu multiplicar aqui, veja, o logaritmo aqui é na base 3, certo? Então basta eu multiplicar pelo logaritmo de 3 na base 3. Por quê? Porque o logaritmo de um número nessa mesma base é sempre 1. E quando eu multiplico por 1, eu não estou mudando nada, porque 1 é neutro na multiplicação, certo? Por que eu estou fazendo isso? Simplesmente para que a gente tenha logaritmo em ambos os membros. Aí agora eu aplico uma das propriedades que a gente viu, que é a seguinte, né? Da mesma forma que o expoente do logaritmando, ele sai do logaritmo multiplicando, eu posso fazer o contrário. Eu posso levar o número que está multiplicando para dentro do logaritmo, né, como expoente do logaritmando. Então, como é que vai ficar? Eu vou Ctrl+C, Ctrl+V no primeiro membro. Então, eu vou ficar com log de 3x. Deixa eu fazer o seguinte, só para a gente aproveitar melhor aqui o espaço. Esse x maior do que 1/3, eu vou deixar aqui. X maior que 1/3. Então, no final, a gente vai olhar para essa condição. Então, vamos trabalhar aqui com a desigualdade. Então, Ctrl+C, Ctrl+V no primeiro membro, logaritmo de 3x menos 1 na base 3, maior. Bom, então vou levar o 2 lá para dentro do logaritmo, como expoente do logaritmando. Então, vai ficar logaritmo na base 3 de quanto? De 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é quanto? 9. Agora, lembra quando a gente resolvia a equação e a gente tinha em ambos os membros logaritmo na mesma base? Então, quando era equação, o que a gente fazia? Simplesmente igualava os logaritmandos, certo? Se fosse equação, ou seja, se eu tivesse, em vez de uma desigualdade, se eu tivesse aqui uma igualdade, bastaria eu igualar os logaritmandos, porque os logaritmos já estão na mesma base, certo? Beleza, mas não é igualdade, é desigualdade, por isso inequação. O que eu vou fazer? Vou aplicar a observação que eu fiz agora há pouco sobre as funções. Como a base é maior do que 1, a função é crescente e, portanto, se esse logaritmo da esquerda é maior do que o logaritmo da direita, então o logaritmando da esquerda, que é o 3x menos 1, também tem que ser maior que o logaritmando da direita, que é 9. Tá bom? Então foi isso que eu quis dizer com manter o sinal da desigualdade. Se a base fosse menor do que 1, eu ia ter que inverter essa desigualdade, porque a função seria decrescente. Tá bom? Bom, e aí isso aqui é muito simples, né? Uma inequação do primeiro grau. Como é que eu isolo o x aqui? Vou ficar com x maior. O 1 eu passo para o segundo membro somando. 9 mais 1, 10. E o 3 que está multiplicando o x eu passo dividindo. Então vai ficar 10 sobre 3. 10 terços. Acabou? Bom, não acabou por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho que analisar a condição de existência. Segundo, porque eu tenho que escrever o conjunto de solução. Agora, vamos analisar aqui o seguinte. Quando o x é maior do que 10 terços, ele cumpre ou não cumpre a condição de ser maior que 1/3? Cumpre automaticamente. Por quê? Porque 10 terços dá mais do que 3, né? E 3 é maior do que 1/3. Então, veja, 10 terços já é maior do que 1/3. Então, isso que a gente encontrou aqui, ó, o x maior do que 10 terços, de fato, né, todo valor de x maior do que 10 terços satisfaz a desigualdade inicial, ou seja, é a solução da inequação. Mas o exercício ainda não acabou, porque eu preciso justamente escrever o conjunto solução. Então, o conjunto solução vai ficar como? O conjunto solução vai ficar assim, ó. Solução x pertencente aos reais,
Tal que, você pode representar por barra, uma barra vertical, então por ponto e vírgula, ou você pode escrever por extenso mesmo, tal que x seja maior do que 10 terços. Beleza? Bom, de fato é isso que você vai encontrar no gabarito do livro. Porém, eu vou usar aqui uma outra representação, né, que a gente já trabalhou com intervalos, e eu posso, de uma maneira mais simples, mais compacta, representar o mesmo conjunto, né? O que é o conjunto dos valores reais maiores do que 10 terços? É o intervalo, né, do 10 terços em diante. Sem fim, infinito. Só que inclui o 10 terços? Não, não inclui porque a desigualdade é estrita, eu não tenho sinal de igual. Então o colchete nos 10 terços vai ficar de costas ou de frente? De costas, vai ser um intervalo aberto. Então, eu posso representar tudo isso simplesmente pelo intervalo aberto em 10 terços e ilimitado à direita, sem fim. Então, ó, infinito. E o colchete no infinito é sempre de costas. Beleza? Então, essa é a solução da inequação que aparece na letra alfa. Ok. Vamos agora para a letra bravo. Então, na letra bravo, nós já temos em ambos os membros, olha que beleza, nós já temos logaritmo. Então, eu já posso direto olhar para os logaritmandos, só que agora com aquela observação, né, com aquela ressalva. Qual ressalva? A base que nós temos aqui agora é o 0,8, que é um número menor do que 1. Quando a base é menor do que 1, a função é decrescente, o que significa o seguinte, que para esse logaritmo ser menor do que ou igual ao logaritmo da direita, então o logaritmando, que é 5 menos 2x, aí eu vou ter que inverter. Vai ter que ser maior do que ou igual ao logaritmando da direita, beleza? Lá no final eu tenho que lembrar de atender as condições de existência dos logaritmos, né? Eu não escrevi aqui ainda, mas eu vou resolver aqui essa inequação do primeiro grau e vou observar lá no final se o que eu vou obter satisfaz as condições de existência, né? Que os logaritmandos sejam positivos, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse 2x somando, vou ficar com 3x, menor do que ou igual. Vou trazer o 1 somando 5 também, meia dúzia. Tá bom? Beleza? Então, se você passa o 2x somando, 3x, ó, menor do que ou igual a quanto? 5 mais 1, que é meia dúzia. Aí eu só escrevi no sentido inverso, mas é a mesma coisa, tá? Escrever que 6 é maior do que ou igual a 3x é a mesma coisa que escrever que 3x é menor do que ou igual a 6, tá? Muito bem. E disso resulta x, se eu passo 3 dividindo, menor do que ou igual a 6 dividido por 3, que é 2. Tranquilo? Beleza, acabou? Bom, de novo, não acabou por dois motivos. Quais dois motivos? Primeiro, que eu tenho que verificar as condições de existência. Será que todo número menor do que ou igual a 2, né, cumpre aquelas condições de existência? Que os logaritmandos aqui sejam positivos? Bom, certamente não, né? Porque, por exemplo, se eu pegar o x igual a 0, que é um número menor do que 2, o logaritmando aqui vai ficar 0 menos 1, que é menos 1. Eu não posso ter negativo no logaritmando. Então, não. Tá? E o outro motivo é que eu ainda preciso escrever o conjunto solução, tá? Então, eu vou escrever aqui as condições de existência. Quais são as condições de existência, né? Condições de existência. Condições de existência. Os logaritmandos têm que ser positivos. Esse logaritmando é 5 menos 2x. Isso tem que ser maior do que zero. Se eu isolar o x, né, eu vou obter aqui, ó, x menor do que 5 meios. Tá bom? Basta você isolar o x nessa equação do primeiro grau que você vai obter x menor do que 5 meios. Só que eu ainda tenho outro logaritmando, que é o x menos 1, que também tem que ser positivo. Se eu isolar o x aqui, eu vou obter que o x tem que ser maior do que 1. Agora, vamos verificar se a solução que a gente encontrou aqui atende ou não às condições de existência. Ora, 5 meios, né? 5 sobre 2 é igual a 2,5. Não é verdade? É igual a 2,5. E o 2 já é menor que 2,5.
Ou seja, a primeira condição de existência, ela é satisfeita automaticamente. Porque 2 já é menor que 5,5, tá? Porém, não cumpre automaticamente a segunda condição, que o x tem que ser maior do que 1. Ou seja, né, em resumo, o que eu estou verificando aqui? Que não são todos os valores de x menores do que ou iguais a 2 que satisfazem a equação logarítmica. Eu tenho que ter, além disso, que esses valores de x sejam maiores do que 1. Então, eu junto as duas informações. Como é que eu junto as duas informações? Que o x, por um lado, tem que ser menor do que ou igual a 2, mas, por outro lado, tem que ser maior do que 1. Acabou? Não, porque como eu disse, quando o enunciado é resolva em R, né? Só termino o exercício quando eu escrevo o conjunto solução. Então eu preciso escrever o conjunto solução. Você pode escrever o conjunto solução, né, usando chaves, né, como eu fiz agora há pouco, x pertencente aos reais, né, tal que essa condição é satisfeita. X maior do que 1 e menor do que ou igual a 2. Mas eu também posso representar isso por meio de um intervalo. Como é que eu represento isso por meio de um intervalo? Bom, veja que no caso aqui vai ser um intervalo limitado, né, cujas extremidades quem são? Justamente o 1 e o 2. Beleza? Agora faltam os colchetes, né? Veja, o x pode ser igual a 1? Não, o x é estritamente maior do que 1. Então, o intervalo é aberto em 1. Como é que eu represento que o intervalo é aberto em 1? Colchete de costas no 1. E no 2, o intervalo é aberto ou fechado? Fechado, porque o x pode inclusive ser igual a 2. Então, colchete de frente para o número 2. Veja, essa é a maneira compacta de representar todo aquele conjunto. X pertencente a R, tal que 1 menor que x, menor do que ou igual a 2. Beleza? Tá bom? Então, essa é a solução da inequação logarítmica que está na letra Bravo. Beleza. Vamos para a letra Charlie. Na letra Charlie, repare que, tal como no item alfa, nós não temos logaritmo no segundo membro. Mas é muito fácil introduzir o logaritmo, né? Basta ver aqui o seguinte, aqui eu tenho parcelas com logaritmo na base 4. Como é que eu introduzo o logaritmo no lado direito sem alterar a desigualdade? Basta multiplicar pelo logaritmo do próprio número 4 na base 4. É a mesma coisa que multiplicar por 1, e quando a gente multiplica por 1, a gente não altera nada, certo? Beleza. Além de fazer isso, eu vou fazer o seguinte, já vou aplicar uma das propriedades de logaritmo, que é juntar a soma de dois logaritmos no único logaritmo. Como é que eu faço isso? Multiplicando os logaritmandos. Beleza. Então, eu vou ficar com um único logaritmo na base 4, cujo logaritmando vai ser o produto de x menos 1 por 3x menos 1. Tá bom? Beleza. E no segundo membro, né, como eu disse, eu vou introduzir o logaritmo fazendo o quê? Multiplicando pelo logaritmo do número 4 na própria base 4, que isso é 1. Beleza. Bom, já tenho logaritmo em ambos os membros. Quer dizer, a única coisa que falta aqui é pegar esse 2 que está multiplicando o logaritmo e levar lá para dentro do logaritmo como expoente do logaritmando, né? Então, lá dentro vai ficar o 4 ao quadrado, que é d6, certo? Beleza. E aí eu posso me livrar agora dos logaritmos. O que eu faço? Recordo mais uma vez. Se fosse uma equação, ou seja, se eu tivesse aqui uma igualdade, bastaria igualar os logaritmos. Mas não é uma igualdade, é uma desigualdade. Então, basta reescrever os logaritmandos, repetindo, né, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V na desigualdade. Cuidado, eu tenho que olhar a base, eu tenho que olhar para a base. A base aqui é quanto? É 4. 4 é um número entre 0 e 1, ou 4 é um número maior do que 1? 4 é um número maior do que 1. Então, a função logarítmica é crescente. Se ela é crescente, então eu mantenho, eu conservo a desigualdade. Caso a base fosse um número entre 0 e 1, como foi no caso da letra Bravo, eu teria que inverter a desigualdade. Tá bom? Mas nesse caso aqui eu vou manter, e eu já vou fazer o produto aqui de x menos 1 por 3x menos 1. Se você distribuir, você vai encontrar 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Tá bom? Se você efetuar esse produto, você vai desenvolver e vai encontrar essa expressão aqui. Como a gente já viu, a gente vai manter a desigualdade, tá bom? Porque a base é maior do que 1.
E lembre-se que o logaritmando que a gente vai ter lá no segundo membro não vai ser 4, hein? Vai ser 4 ao quadrado, que é 16. Que eu trago, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou trazer o 16 subtraindo aqui no primeiro membro, e 1 menos 16 dá menos 15. E do outro lado vai ficar só o 0. Então pronto. Então menos 15 maior do que ou igual a 0. O que é isso? Uma inequação quadrática. Olha aí, uma inequação no segundo grau, né? Isso aí vocês já aprenderam a fazer no 9º ano, né? Mesmo antes de estudar função, vocês já usavam a parábola para resolver a inequação quadrática. Então veja, a parábola aqui vai ter concavidade para baixo ou para cima? Para cima, né? Porque o coeficiente dominante, né, que é o número que multiplica o termo quadrático, é 3, e 3 é positivo. Então, parábola com concavidade para cima. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou resolver a equação do segundo grau, né? Ou seja, eu vou igualar a 0 para obter as raízes, ou seja, onde é que essa parábola intersecta, onde é que ela corta o eixo x. Beleza? Então você vai lá, calcula o discriminante, depois usa a fórmula, né? X igual a menos b, mais ou menos a raiz do discriminante sobre 2a. Se você fizer isso, você vai encontrar, as raízes que você vai encontrar vão ser menos 5 terços e 3. Menos 5 terços e 3. Tá bom? Ah, já tinha encontrado as raízes aí, Rafael? Muito bom. Rafael está atento. Ontem ele perguntou quando é que a gente ia estudar em equações logarítmicas, né? Eu falei, pois então, amanhã, né? Ele tinha acabado de perguntar e era justamente o que estava aí na nossa programação. E eu aproveito aqui para destacar o seguinte, pessoal, embora inequação logarítmica não seja conteúdo previsto na nossa AE, essa live é muito importante porque a gente, para resolver as inequações logarítmicas, a gente está toda hora recorrendo aos conceitos e propriedades que nós estudamos, tanto de logaritmo quanto de equação e de função logarítmica, tá? Muito importante de recordar e saber aplicar essas propriedades. Bom, então essas são as raízes. Agora, veja, ou seja, menos 5 terços e 3 são os valores de x que fazem com que essa expressão seja igual a 0. Mas eu não quero só isso igual a 0, eu quero isso também maior do que 0. E onde é que a função é positiva? A função é positiva acima do eixo x. Então, ela vai ser positiva, ó, antes do menos 5 terços, que é a parte da parábola que está acima do eixo x, e após o 3, que é a outra parte da parábola que está também acima do eixo x. Ou seja, eu vou ter que olhar os valores antes do menos 5 terços e após o 3. Mas além de olhar para esse detalhe, eu tenho que olhar para as condições de existência. Não é isso? Não posso esquecer, pessoal, as condições de existência. O logaritmando sempre tem que ser positivo. Então eu vou escrever essas condições. Então, ó, condições de existência. Beleza. Então, ó, o x menos 1, que é esse logaritmando, tem que ser positivo. Dizer que x menos 1 é positivo equivale a dizer que o x tem que ser maior do que 1. Calma que eu ainda tenho outra condição de existência, mas antes de ir para a próxima condição de existência, vamos ver que só por essa condição de existência, eu já excluo da solução isso aqui. Porque se eu tenho que ter x maior do que 1 e aqui eu tenho valores negativos, então eles não podem estar na solução, porque eles não vão cumprir essa desigualdade, tá bom? De fato, né, se eu situar mais valores aqui no eixo x, né, por exemplo, se eu localizar aqui o 0, digamos que aqui seja o 0, né, a origem, beleza. Então, menos 5 terços está à esquerda do 0, né? É negativo. O 3 está à direita. Esse 1 está à direita do 0, porém antes do 3. Então, tem aqui o número 1. O que essa condição de existência me diz é o seguinte: os valores de x que eu posso, não é que eu devo, hein, mas que eu posso incluir na solução, eles têm que estar à direita do 1. Então, essa condição já elimina, né, já descarta essa parte aqui que eu havia encontrado. Então, esse aqui não vai entrar na solução. Agora, os que estão do 3 em diante,
Vão entrar, com certeza, porque todo número do 3 em diante automaticamente é maior do que 1. Beleza. Mas calma aí, porque eu tenho outra condição de existência, né? O outro logaritmando também tem que ser positivo. Agora, dizer que 3x menos 1 é maior do que 0, equivale a dizer que x é maior do que 1/3. Não é isso? E x maior do que 1/3. Certo? Dizer que 3x menos 1 é maior do que 0, equivale a x maior do que 1/3. Agora veja, né? O 1/3 está antes, né? Antes do 1. Está aqui mais próximo do 0. 1/3 está por aqui. Então, essa nova condição não vai alterar aquilo que a gente já tinha visto, né? Ou seja, de fato, a solução da equação logarítmica vão ser todos os valores de x do 3 em diante. Boa, Rafael, já tinha antecipado aí a resposta, né? Então, mas aí como é que eu escrevo o conjunto solução, hein, Rafael? Ou então outro aluno, como é que eu escrevo o conjunto solução? Eu posso escrever, usar as chaves, escrever x pertencente a R, tal que x seja maior do que ou igual, pode ser inclusive igual a 3, né? Mas qual é a forma alternativa de a gente representar o conjunto solução, hein? Qual é? Para eu não ter que usar as chaves, enfim, escrever muito. Qual é a maneira mais compacta de eu representar o conjunto solução? Alguém aí? Ainda não. Né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu posso escrever o... Rafael usou intervalo. Colchete fechado no 3. Certo, infinito. E o colchete no infinito é sempre de costas, né? Sempre aberto. Beleza? Então é isso. Tá? Essa é a solução da inequação logarítmica que aparece na letra Charlie. Beleza? Beleza. É isso aí, pessoal! Vamos ver mais exercícios! Uhul! Muito bom, pessoal. Então agradecemos a participação especial aí do nosso convidado ilustre. Vamos ver se a gente consegue liquidar os outros 3 itens que aparecem aí no exercício 51. Né? As letras delta, eco e fox. Vamos lá. Na letra delta, o que nós temos aí? Na letra delta, nós temos o logaritmo de x mais 1 na base meio. Né? Menos, agora é menos, hein? Menos o logaritmo de x menos 1, também na base meio. Né? E tudo isso tem que ser maior do que o logaritmo de 3, também na base meio. Beleza. Beleza por quê? Porque eu já tenho logaritmo em tudo, não vou ter que introduzir o logaritmo. A única coisa que eu vou ter que fazer aqui, né, é aplicar a propriedade, uma das propriedades de logaritmo, para juntar esses dois logaritmos em um só. Como é que eu reescrevo esses dois logaritmos como um único logaritmo? Eles já estão na mesma base, hein? Repare, eu só posso fazer isso porque estão na mesma base, senão eu teria que mudar a base. Teria que fazer alguma manipulação algébrica. Então, veja, esse traço aqui, ó, do menos, esse traço do menos vai virar traço da fração, traço da divisão. Eu vou juntar esses dois logaritmos no único logaritmo de base meio, né? E aí, o que eu vou fazer com os logaritmandos? Vou fazer o x mais 1 dividido pelo x menos 1. Olha aí. Tá bom? E tudo isso tem que ser maior do que o logaritmo de 3, também na base meio. Beleza. Bom, se fosse igualdade, seria muito simples, né, pessoal? Bastaria, já que estão na mesma base, bastaria igualar os logaritmandos. Ah, professor, então não é análogo? Não é só a gente cortar os logaritmos? Manda para o espaço? Não, não é. Porque, insisto, né? Insisto naquela observação inicial. Eu tenho que olhar para a base. A base aqui é meio, 0,5. Esse número é o número entre 0 e 1. Quando a base do logaritmo é o número entre 0 e 1, entre 0 e 1, a função logarítmica é decrescente e, portanto, para que esse logaritmo seja maior do que o logaritmo da direita, o logaritmando que aparece aqui tem que ser menor, o contrário, que o logaritmando da direita, tá? Então, eu vou inverter a desigualdade. Então,
de fato, eu vou mandar os logaritmos para o espaço, só que com esse cuidado, né? Qual o cuidado? De inverter a desigualdade. Então, eu vou inverter a desigualdade, e aí eu vou ficar com x mais 1 sobre x menos 1 menor do que 3. Beleza? Aí eu passo o denominador multiplicando, né? Passo o x menos 1 multiplicando. Eu já vou fazer isso aqui nessa linha. Não, vou fazer aqui, ó, x mais 1. Então, vai ficar menor. Eu tenho que multiplicar todo o denominador por 3, hein? X menos 1 vezes 3 vai ficar o quê? 3x menos 3. Beleza. Vou mudar x de membro, vou mudar o menos 3 de membro, vou passar o x subtraindo, vou passar o 3 somando, vou ajustar os termos e vou ficar com 2x maior do que 4. Tá bom? 2x maior do que 4. Por quê? Porque 3x menos x dá 2x, e vai ficar 2x maior. Repare que o sinal está aberto para o 2x. Ó. E o 3 que eu passei somando com 1 dá 4. Então vai ficar 2x maior do que 4. Então, para isolar o x, basta passar o 2 dividindo. Então, x maior do que 2. Porque 4 dividido por 2 dá 2. Né? Acabou? Não por dois motivos. Quais são mesmo esses dois motivos? O primeiro é que a gente tem que analisar as condições de existência. O logaritmando tem que ser positivo. E o segundo, que de fato o exercício só acaba quando eu escrevo o conjunto solução. Então vamos para as condições de existência, né? Condições de existência. Primeiro, esse logaritmando aqui, ó, que é o x mais 1, tem que ser positivo. Dizer que x mais 1 é maior do que 0 equivale a dizer que o x é maior do que menos 1. Ora, essa condição está automaticamente satisfeita, concorda? Por quê? Porque se eu tiver x maior do que 2, automaticamente vai ser maior do que menos 1, porque 2 já é maior que menos 1. Beleza? Então, assim, essa condição já é cumprida. A outra condição é que o x menos 1 também seja positivo. Vai dizer que x menos 1 é maior do que 0, equivale a dizer que o x é maior do que 1. Veja, essa condição também já está satisfeita, porque o 2 também é maior do que 1. Tá bom? Então, de fato, os valores de x que satisfazem essa inequação, essa desigualdade, são todos aqueles maiores do que 2. E aí o conjunto solução, né? Aí eu posso escrever simplesmente, né? Quer dizer, posso usar as chaves, né, para conjunto. X pertencente a R, tal que x maior do que 2, tal. Ou então eu posso simplificar usando intervalo, né? Então vai ficar um intervalo aberto ou fechado em 2? Aberto, né? Porque, veja, é estritamente maior do que 2. Então, colchete de costas. E ilimitado à direita. E no infinito é sempre aberto também. Boa, Isabela. Ok, pessoal. Então, já estamos caminhando para o final desta live. Vamos para a letra eco, né? Letra eco. A letra eco, que por acaso tem né, tem o logaritmo na base E, que é o número de Neper, né, ou o número de Euler, certo? Então, o que nós temos aí? Nós temos o ln, né, o ln, que é o logaritmo na base E, de 2x menos E, né, que é aquele número irracional, aproximadamente 2,718281828, mais o ln de x, tudo isso tem que ser maior do que 2. Beleza? Beleza. Então, vou fazer duas coisas. Vou aplicar a propriedade aqui para juntar esses dois logaritmos num só e vou introduzir o logaritmo aqui do lado direito. Então, aplicando a propriedade aqui, ó. Então, o ln, né? O ln é o quê? É o log na base E, certo? Vou ter que multiplicar os logaritmandos. Maior do que o 2, como é que eu introduzo o logaritmo? Basta eu escrever o log de E na mesma base E, que isso é igual a 1, tá? Aí depois eu trago o 2 que está multiplicando o logaritmo como expoente do logaritmando. E por fim é o seguinte, o E, que como eu acabei de dizer, aproximadamente 2,7, é maior do que 1. Ora, se a base é maior do que 1, a função é crescente, portanto eu mantenho a desigualdade, tá bom?
Então, eu vou mandar os logaritmos para o espaço. O que eu vou ter aqui no primeiro membro? Eu vou fazer essa multiplicação já, tá? Vai ficar com 2x ao quadrado menos x. E do lado direito, lembre-se que o 2 entrou no logaritmo como expoente. É ao quadrado. Nossa, que coisa complicada, professor. Não, não é. Quer ver só? Eu vou ficar com uma inequação quadrática, tal como na letra Charlie, tá? Menos x, menos ao quadrado, maior do que zero. Ó, vamos calcular aqui o discriminante. B ao quadrado, quem é o B? É o menos e. Isso aqui ao quadrado vai ficar e ao quadrado. Menos 4 vezes o A é 2. Vezes o C é menos e ao quadrado. Então aqui vai ficar, o menos com menos vai ficar mais, né? Mais 8 é ao quadrado. 1 mais 8 dá 9. Então 9 é ao quadrado. Então como é que vai ficar aqui? Quais serão as raízes? As raízes serão menos B, ou seja, menos e, que dá e, mais ou menos a raiz de delta, mas a raiz disso, a raiz de 9 é 3. E a raiz de e ao quadrado é o próprio e. Sobre 2a. O a é 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, sobre 4. Então, quais são as duas raízes? Quais são os dois valores? Se eu fizer e mais 3e, dá 4e, que dividido por 4 dá o próprio e. Agora, se eu fizer e menos 3e, dá menos 2e, que sobre 4 dá menos e sobre 2. Beleza? Acabou? Não acabou por causa das condições de existência, né? Então, vamos ver aqui as condições de existência. Isso aqui tem que ser positivo. Ou seja, o x tem que ser maior do que e sobre 2. Certo? Se você escrever 2x menos e maior do que zero e isolar o x, é essa desigualdade que você vai obter. Por outro lado, o x, esse logaritmando aqui, também tem que ser positivo. Só que basta a gente olhar para essa condição de existência aqui, ó. Porque se o x é maior do que e sobre 2, que já é positivo, automaticamente o x será positivo, certo? Então, por causa dessa condição de existência, isso aqui, ó, eu vou ter que desprezar. Não pode ser negativo, não pode ser menos e sobre 2. O x tem que estar do e sobre 2 em diante. Por outro lado, bom, deixa eu representar aqui a parábola. Essa parábola também tem concavidade para cima, certo? Por que essa parábola tem concavidade para cima? Porque o coeficiente dominante é 2. E 2 é positivo. Olha aqui, ó, o coeficiente dominante, ó. 2. E 2 é positivo. Então, parábola com concavidade para cima. Parábola com concavidade para cima. Beleza? Quais são as raízes que a gente encontrou? As raízes que a gente encontrou foram menos e sobre 2 e e. Eu tenho que olhar para a parte da parábola que é positiva, ó, acima, né? Acima do eixo x. Então, a priori, né, eu teria essa parte e essa outra parte. Entretanto, a gente acabou de excluir essa parte da esquerda por causa dessa condição de existência. Que né, se eu marcar aqui o zero, né, aqui está o e sobre 2, e aquela condição de existência me diz que eu tenho que estar à direita do e sobre 2. Então, se eu tenho que estar à direita do e sobre 2, essa parte aqui vai para o espaço. Então, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar apenas com x maior do que e, tá? Inclui o e? Não, não inclui o e, porque a desigualdade aqui é estrita. É estrita, tá? Se eu tivesse o igual aqui, eu incluiria o e, mas eu não tenho. Então, solução, né? Então, eu posso escrever x pertencente a R, tal que x maior do que e, né? Tudo isso entre chaves, ou simplesmente o intervalo aberto em e, porque a desigualdade é estrita, e ilimitado à direita, ou seja, né, a infinito, e no infinito o cochete é sempre de costas, né? Já deu nosso tempo, né, pessoal? Entretanto, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu sei que agora vocês têm um intervalo longo, vocês vão ver que a letra F aí, ela pode parecer um pouco complicada, mas é bem simples. Ela pode parecer um pouco complicada por dois motivos, né? Por quê? Porque tem bases diferentes
e porque aparece o quadrado, né? Mas esse quadrado aí, ele serve justamente para facilitar, porque é o seguinte, nossa, aí eu vou ter que desenvolver, vai dar outra equação quadrática, não vai dar nada disso pelo seguinte, o 4, essa base 4, certo? É a mesma coisa que 2 ao quadrado. E aí eu vou fazer dois movimentos aqui. Eu vou tirar esse expoente 2 do logaritmando, multiplicando aqui o logaritmo, e vou tirar esse expoente 2 da base, como é que eu tiro? Dividindo. Então vai ficar 2 dividido por 2, que dá 1. E automaticamente esse logaritmo vai ficar na base 2. Aí a única coisa que falta fazer aqui, né, é escrever esse 1 como logaritmo na base 2. Ora, como é que eu escrevo 1 como logaritmo na base 2? Ora, o 1 é o logaritmo de 2 na base 2. Então vai ficar logaritmo de 2 na base 2, mais o logaritmo de x na base 2, menor do que o logaritmo de x mais 1, também na base 2. Beleza? Aí, por fim, você aplica a propriedade aí para juntar esses dois logaritmos num só, tá? Leve em consideração que a base é maior do que 1 para manter a desigualdade, tá? Então vai ficar 2x menor do que x mais 1. E aí termino de resolver esse exercício, beleza? Então esse exercício é bem simples, você não vai cair numa inequação do segundo grau, tá? Você vai cair numa inequação muito simples do primeiro grau. E para encerrar, quero fazer um comentário rápido aqui sobre a questão 52, porque a resposta que aparece aí no gabarito, ela está escrita de uma forma muito complicada, né? Que é o seguinte, aí diz que o PIB, após N anos, ele vai ser, o PIB, após N anos, ele vai ser calculado por essa expressão, 300 multiplicado por 1,04 elevado a N, após N anos. O N aí é o número de anos, tá? Anos, beleza. E o PIB aí está em bilhões de dólares, né? O PIB aí está em bilhões de dólares. Oh, que beleza, ó. Ainda mais que a cotação do dólar aí está alta, né? Beleza. E aí está perguntando o seguinte, quando é que esse PIB vai ultrapassar, ou seja, quando é que vai ser maior que 600 bilhões de dólares? Nossa, olha que beleza. Quando é que vai ultrapassar? Ou seja, quanto tempo vai levar para o PIB? Porque o PIB inicial era de 300 bilhões de dólares. Então, quanto tempo vai ter que passar, quantos anos terão que transcorrer para o PIB mais do que dobrar? Ora, basta você trocar 6 por meia dúzia. Se você substituir a expressão, vai ficar com 300 vezes 1,04 elevado a n maior que 600. E aí, se você passa o 300 dividindo, então você vai ficar com essa inequação, na verdade, exponencial. 600 dividido por 300 dá 2, certo? Exponencial. Professor, mas a gente está estudando inequação logarítmica, por que apareceu esse exercício? Porque a gente resolve essa inequação exponencial usando logaritmo, tá? Então, a maneira mais simples aqui de eu resolver essa inequação exponencial é eu aplicar a ambos os membros o logaritmo na base 2. Por que o logaritmo na base 2? Porque eu tenho um 2 nesse membro. E se eu aplicar o logaritmo na base 2, isso aqui vai ficar apenas 1. Tá? Então, aplicando o logaritmo na base 2, olha aqui, ó, eu tenho 2 aqui desse lado, certo? Eu tenho 2. Então, o que eu vou fazer? Logaritmo disso na base 2 também vai ser maior que o logaritmo de 2 na base 2. E por que eu mantive a desigualdade? Porque essa base aqui, 2, é maior que 1. Se eu aplicasse algum logaritmo em base entre 0 e 1, eu teria que inverter a desigualdade, tá? Então, eu só pude manter a desigualdade porque a base do logaritmo é maior do que 1. Tá, e qual a vantagem de introduzir o logaritmo? A vantagem, como eu já disse, é que isso aqui é simplesmente 1. Por outro lado, eu posso aplicar a propriedade, né, de que esse expoente sai multiplicando. Então, vai ficar n multiplicado pelo logaritmo de 1,04 na base 2. Tudo isso tem que ser maior do que 1. Eu tenho um produto, como é que eu isolo n? Eu passo dividindo, né? Eu não inverto o sinal, eu inverto a operação. Então vai ficar n maior. Uma outra observação aqui é a seguinte, né?
1,04, lembre-se que o log de 1 é 0, certo? Log de 1 é 0. 1,04 é um número maior do que 1. Ou seja, o logaritmo de 1,04 é um número positivo. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque eu tenho que tomar cuidado, né, quando eu passo o número dividindo numa desigualdade, porque se o número for negativo, eu tenho que inverter, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que se o número que tivesse aqui no logaritmando fosse menor do que 1, eu teria que inverter a desigualdade. Mas como o número é maior do que 1, então esse logaritmo é positivo, então eu não preciso inverter, de fato eu vou manter a desigualdade, então vai ficar 1 sobre o logaritmo de 1,04 na base 2. E aí eu uso propriedade de mudança de base para reescrever isso aqui, ó, né? O inverso do logaritmo, basta eu inverter logaritmando com base. Então isso é logaritmo de 2 na base 1,04. Ou seja, qual é a resposta ao problema? O n tem que ser maior, tá? O n tem que ser maior que o logaritmo de 2 na base 1,04. Às vezes assim, professor, mas isso não aparece entre as alternativas. E no livro, a resposta que aparece é uma expressão cabulosa, né? É uma expressão cabulosa, que é a da letra brava aí. Qual é a expressão que aparece? Aparece, né, na letra brava, aparece n maior do que o log de 2 sobre menos 2 mais o log de 104. Olha que coisa confusa, né? Então, vou mostrar aqui rapidamente, eu sei que já extrapolou o nosso tempo, tá? Mas eu vou mostrar aqui rapidamente que isso aqui é a mesma coisa que a gente encontrou. Quer ver só? Eu vou fazer o seguinte, esse menos 2, eu posso reescrever, veja que esse logaritmo aqui está na base 10, né? Quando não aparece a base, porque a base é decimal. Eu posso reescrever como menos 2 log de 10 na base 10. Porque log de um número na mesma base é 1, então não muda nada. Mais o log de 104 na base 10. Aí o que eu vou fazer? Vou trazer aqui, ó, o número que está multiplicando como expoente. Então, vai ficar 10 elevado a menos 2. Por fim, o que eu vou fazer? Vou juntar esses dois num único logaritmo de base 10, multiplicando os logaritmandos. Só que 10 a menos 2 é 1 sobre 10 ao quadrado, ou seja, é 1 sobre 100. Então, no final das contas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 104 dividido por 100. Só que 104 dividido por 100 é o quê? É 1,04. Agora, junta tudo, né? O que é log de 2? Veja que aqui a base também é 10, né? O que é log de 2 na base 10 dividido pelo log de 1,04 na mesma base 10? O que é isso? Isso a gente viu em mudança de base. Isso aqui é a mesma coisa, como os dois logaritmos estão na base 10, é a mesma coisa que o logaritmo de 2 na base 1,04, que foi o que a gente escreveu aqui. Tá bom, pessoal? Então, desculpe ter passado o tempo aí, obrigado pela atenção, obrigado pela paciência. Até a próxima, bons estudos. Lembre-se de que é hoje, né, a prova de recuperação, não é isso? Hoje às 15h30, o pessoal que tem que fazer a prova de recuperação, tá? 15h30, a nossa APR lá no ABA. E amanhã, quinta-feira, às 14 horas, a nossa última avaliação bônus do trimestre, que já vai preparar vocês e já vai direcionar para a nossa E, tá? Essa avaliação bônus, ela inicia às 14 e o questionário é encerrado às 14h30. Se você entrar, se você acessar o questionário às 14h20, por exemplo, você só vai ter 10 minutos para fazer. E se você acessar depois de 14h30, já não vai estar disponível, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima, pessoal. Nossa, deve ter dado que